E aí, como você está? Tudo tranquilo? Melhor ação para você operar as opções para o nosso vencimento de abril. Olha só, já começamos a série de abril, mas ainda dá tempo sempre desse vídeo chegar para você, não é verdade? E você sabe que de cara não tem nenhuma recomendação aí não, nada disso, muito pelo contrário. O que tem aqui sempre é um baita de um racional para você pensar sobre ele, principalmente para você enxergar, porque pode ter certeza que é esse racional que pode mudar todo o seu jogo para investir nas opções que são as melhores ferramentas desse mercado financeiro para você estar multiplicando a sua renda por aí, pode ter certeza. E reparou? Reparou onde estou? Deu uma olhadinha nesse cenário? Te lembrou alguma coisa? Foi aqui que tudo começou. Você lembra da trajetória inicial do canal aí? Os primeiros vídeos foram todos gravados aqui, nesse cenário brabíssimo que eu considero com certeza minha casa também. Cenário da geração de dividendos, olha só, né? Meu irmão Léo, que foi quem me ajudou demais quando o cara das opções não tinha nem estúdio não para gravar. Então, eu passando por aqui não poderia deixar de gravar um vídeo aqui nesse lugar que é especial demais pra gente, pode ter certeza. Então, Léo, forte abraço sempre, tamo junto sempre e você sabe disso. Bora lá? Bora pro conteúdo? E você já deixou seu like, já se inscreveu no canal? Segue a gente no Insta? Ainda não? Se for seu primeiro vídeo por aqui, aguenta um pouquinho, assiste o conteúdo e enxerga se fez sentido pra você. E se você julgar que sim, aí sim eu conto com seu like, a sua inscrição e que você acompanhe a gente sempre por aqui e não perca nada. Mas se você já é nosso seguidor por aqui, eu conto sim com o seu like pra gente entregar esse vídeo pro máximo de pessoas possível e fazer cada vez mais pessoas enxergarem o quanto as opções podem ser maravilhosas para a vida, mas é óbvio, utilizando o racional certo, não é verdade? Então, bora lá para esse racional primeiro antes da ação? E por que que eu gosto tanto de ficar falando sobre o racional primeiro para depois a gente enxergar o quanto essa ação pode produzir pra gente através das opções? Porque é onde a gente opera as opções. Operamos opções em ações, não é verdade? Não são derivativos das ações? São, né? Ou seja, você não está operando opções, não. Você está operando as ações através das opções. Ou seja, o meu primeiro passo, meu primeiro pilar, o meu pilar fundamental para você operar as opções é só opere opções em ações que você teria na sua carteira. Ou seja, você consegue entender que não é você sair operando opções por aí não, sem nenhum critério, é você encontrar qual ação você gostaria de ter na sua carteira no preço que ela está agora e aí sim, depois disso definido, encontrar qual estratégia de opções faz mais sentido para você nesse momento dentro dessa ação. Por quê? Porque dentro das opções nós só temos dois caminhos, ou nós vendemos uma call e com ela nós dizemos que nós aceitamos vender as nossas ações através das opções, mas com rentabilidade, valorização e sendo pago para isso, ou você escolhe vender a sua put, que seria você ser pago para comprar a sua ação preferida, e dentro desses dois cenários a escolha sempre é sua. Mas concorda comigo que o mais importante de tudo isso não é você vender a call ou vender a put, e sim a escolha da sua ação. E você já sabe fazer isso de verdade? Você já tem a sua carteira? Você já tem a sua reserva de emergência? Você já tem o seu caixa? Você já tem mesmo a sua carteira de longo prazo formada para isso? Por quê? Porque se você não tem, a sua primeira missão é essa. Você precisa formar uma carteira. Senão, como é que você conseguiria operar as opções sem ter ações? Ou pior, operar as opções simplesmente por operar porque elas pagam bons prêmios, porque elas podem criar dividendos, gerar fluxo de caixa e tudo isso é verdade. Se você me acompanha por aqui, você consegue enxergar que nós conseguimos fazer muitas coisas através das opções. Mas de que adianta eu fazer tudo isso se eu não tiver uma carteira para poder usar os prêmios que eu estou fazendo através das opções para reinvestir dentro de uma carteira que possa multiplicar ao longo dos anos? Entendeu? Utilize as opções como uma ferramenta maravilhosa de aceleração, de multiplicação, de patrimônio, de dividendos, de fluxo de caixa, para você chegar muito tempo antes no destino que você planejou. É assim que eu gosto de utilizar as opções. Então vamos lá? E para a gente enxergar qual a melhor ação para a gente operar opções?
para esse vencimento de abril, eu vou te transportar direto para a Ward, a nossa braba Ward, essa ferramenta brabíssima onde você vai enxergar tudo sobre as ações e já pode ser que a gente comece a enxergar algumas coisas de opções aqui também. Olha spoiler aí, né? Mas enfim, vamos lá para as ações, sabe por quê? Porque aqui dentro da Ward, olha só que brabíssimo, eu tenho uma aba onde eu posso clicar aqui em ranking de ações. E quando eu faço isso, olha só, que legal, eu já consigo enxergar o meu ranking de ações. Mas só por enxergar esse ranking você sairia investindo em todas essas ações? Por favor, faz sua lição de casa, aqui é apenas um ranking, um filtro. Mas é óbvio que você tem que analisar cada uma dessas ações e enxergar. Elas fazem sentido para sua carteira? Você seria sócio de alguma dessas ações? Ou a sua resposta não é essa? Porque se sua resposta não for essa, de que adianta eu ter um ranking de ações assim? Entendeu? Ou seja, faz bem a sua lição de casa aí. Por quê? Porque afinal de contas a escolha sempre vai ser sua. E aqui não tem diquinha não tem dica de investimento, não tem recomendação. Aqui tem o que eu enxergo como oportunidade que eu faria para minha carteira. Ou seja, vamos lá, vamos enxergar. Olha a minha primeira posição aqui do meu ranking de ações. BBSE 3 fechou a cotação hoje a 34,64, dividend yield de 13,30, PL de 7,46, margem. Você sabe que nas seguradoras fica difícil de calcular margem, mas ela existe e é muito boa. ROI absurdo de 86,84 e uma dívida negativa, o que é mais do que esperado dentro de uma seguradora também, não é verdade? Então, olha esses indicadores e você já sabe analisar as suas ações pelo menos de uma maneira mínima para conseguir, de fato, encontrar um bom ativo para sua carteira? Não sabe? Cauezão, põe na tela o card do vídeo de como você deveria pelo menos analisar os seus ativos para operar as opções. Por quê? Porque ele vai se basear nesses 5 indicadores aí mesmo, que a gente acabou de passear por eles. E se você fizer só isso, você já estará selecionando muito melhor do que muitos investidores por aí, pode ter certeza. Combinado? E dentro desse ranking, eu não preciso dizer mais nada, BBSE a 34,64, eu te digo que dentro da minha maneira de enxergar, é uma ação que eu operaria assim para ter dentro da minha carteira. Então vamos lá, vamos enxergar quais são as possibilidades, o que BBSE conseguiria estar pagando para mim de prêmios? Bora lá para nós enxergarmos as nossas duas estratégias dentro de BBSE? Profit na tela e já selecionei BBSE e BBSE já está na tela aqui para mim. Você consegue acompanhar que fechou a 34,64 no dia de hoje e olha as nossas ATMs lá, ó, 34,68. E aí, o que nós podemos fazer? Aí, depois de selecionado o seu bom ativo e você aceita ter ele na sua carteira, você precisa ir para o segundo e para o terceiro passo, que são simplesmente essas duas perguntas. O que você aceita fazer com o BBSE? Você aceita comprar ela no momento que ela está nesse valor que ela está agora? Se a sua resposta é sim, você pode comprar a ação e vender a sua call. Ou seja, compro a ação a 34,64 e posso lançar uma call, vender uma call, que significa que eu aceitaria vender BBSE acima do valor que eu comprei, óbvio, porque para receber rentabilidade e valorização. E além disso, ser pago através das opções para simplesmente dizer que eu aceitaria sim vender as minhas ações se no dia do vencimento BBSE estivesse acima do valor que eu escolhi para essa venda. Ótimo, mas a sua resposta também poderia ser assim? Não, Wesley, eu não compraria BBSE aí não, nesse valor. Eu compraria BBSE mais barato do que ela está agora, 33,68 pelo menos. Ótimo, e se essa é a sua decisão, você está dizendo que gostaria de ser pago para comprar a sua ação preferida através da venda de put. E sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. Você pode ser pago para comprar a sua ação preferida onde você escolher. Vamos lá enxergar comigo esses números? Então, se eu decidisse de comprar BBSE a 34,64, onde eu poderia estar vendendo com rentabilidade e valorização? A 34,68 eu já teria 4 centavos de valorização, mas pode ser que você olhasse para isso e falasse assim, não, mas eu gostaria de pelo menos uma valorização maior. Eu venderia por 35,68. E ótimo, escolha feita. Quanto você receberia para fazer isso? Primeiro de tudo, você estaria selecionando uma rentabilidade, uma valorização de 3%. E quando clica na venda, você já consegue enxergar que você teria ainda um prêmio de 1,01%. Ou seja, você teria a possibilidade, o potencial de estratégia de 3% de valorização, mais 1% de prêmio, ou seja, uma estratégia com potencial de 4% de rentabilidade e valorização. Prêmio de R$ 35
reais na sua conta, disponível de maneira imediata para você. Ou seja, através dessa sua simples escolha, você conseguiria estar criando um dividendo de R$ 35 de maneira imediata. Nossa, Wesley, mas R$ 35? Verdade. Você conseguiria fazer o que com R$ 35? Conseguiria já comprar uma cota de BBSE no fracionário de maneira imediata. Enxergou o potencial de você realizar isso dentro da sua carteira? Fluxo de caixa, criando dividendos em cima de uma ação que já te paga dividendos e utilizando esse prêmio para já comprar mesmo um ativo que vai ser somado à sua carteira e também já vai te pagar dividendos e ficar disponível para você alugar, e você conseguiu enxergar o poder de tudo isso para o futuro da sua carteira? Eu espero que sim. Beleza? Mas nós também poderíamos vender a nossa put, ou seja, poderíamos escolher sermos pagos para comprar a nossa ação preferida. E se o seu caso fosse esse? Aí, diferente da venda de call, eu venderia a minha put e de repente você falaria assim: eu só compraria a BBSE a 33,68? Ótimo, se essa fosse a sua escolha, você venderia a sua put a 33,68 e ao fazer isso, você receberia um prêmio de 0,66%. Nossa, Wesley, só 0,66%? Não, não é só 0,66%. Por quê? Porque dentro da venda de call você precisa comprar as ações para poder vender a sua call, mas dentro da venda de put você precisa mandar o dinheiro para a sua corretora, ou seja, o dinheiro correspondente para comprar 100 ações de BBSE. E se você está escolhendo comprar ela a 33,68, você teria que mandar R$ 3.368 para a sua conta para garantir a sua compra, e no momento que você faz isso, você alocaria esse dinheiro dentro de um ETF de renda fixa, por exemplo, o LFTB11, e o seu dinheiro em LFTB renderia pelo menos mais 1% para você. Ou seja, você faria 1,66% de rentabilidade sobre essa posição. Mas lembre que você estaria ainda escolhendo comprar as ações com um desconto. Por quê? Porque ela custa hoje R$ 34,64 e você está selecionando comprar ela a R$ 33,68, ou seja, 2,77% mais barato do que ela está custando hoje. E isso também é maravilhoso. Crédito de R$ 23 na sua conta de maneira imediata, disponíveis para você já investir dentro dos seus ativos. Mas Wesley, assim eu não consigo comprar BBSE. É verdade, mas conseguiria comprar Klabin, conseguiria comprar Sanepar, conseguiria comprar Bradescão, conseguiria comprar fundos imobiliários. Acho que eu não preciso seguir por aí mais, né? Entendeu? Ou seja, através dos prêmios que você está criando, através das opções, pelo seu conhecimento, você pode sim multiplicar demais a sua carteira comprando bons ativos e, de preferência, os que estiverem em melhor oportunidade. Essa é a sua missão sempre. Tranquilo, né? Duas estratégias super simples, mas você conseguiu mesmo entender de fato o que eu queria te passar nesse vídeo? Não é uma dica, não é o prêmio. Sempre vai ser: você gostaria de ter BBSE em sua carteira? Essa ação passa nos seus filtros? Se a resposta for sim, a que preço você compraria ela? E só então, aí, você toma as suas decisões. E essas decisões, os membros tomam de maneira super tranquila. Você sabia que dá para se tornar membro do canal? Não sabia? Ao ladinho do botão de se inscrever, você pode clicar e se inteirar sobre tudo isso. E os membros têm vários poderes especiais. Se for da sua vontade, eu te espero por lá. E agora sim, chegou comigo até aqui? Esse é o momento. Deixa seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Insta e eu quero ouvir de você nos comentários. E aí, o que você acha de BBSE nesses valores? Teria em carteira? Essa é uma decisão que só você pode tomar desse lado aí. E fala a verdade, é gostoso quando você tá na sua casa de novo também, né? Eu tô feliz demais de ter gravado esse conteúdo por aqui. Papai do céu te abençoe. Forte abraço.